Roberto Tardelli, que está utilizando uma camisa com o nome de uma localidade muito importante para a literatura mundial. Meu querido Roberto Tardelli, tudo bom com você? Meu querido Conde, bom dia a todos, bom dia 247, bom dia aos demais canais que nos assistem, bom dia a todas e todos. Dia de greve em São Paulo, dia de São Paulo parada. São Paulo está parada, não pode parar. A gente vai trazer informações aqui, inclusive porque tem muita gente que nos assiste e que precisa dessas informações aqui. Vamos funcionar como serviço para vocês aqui. Estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, também pela Rádio Brasil Atual, que é muito importante quando São Paulo está parada, né? Agora com São Paulo parada, as pessoas podem nos ouvir pela Rádio Brasil Atual FM 98,9 e também na Grande Salvador, Bahia, TV Quirimurê. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Vamos fazer um debate, vamos trazer as informações. Aliás, vamos começar falando da greve, evidentemente. Tardelli, o que me impressionou positivamente é que é uma greve política, no melhor sentido da palavra, quer dizer, contra as privatizações do senhor governador Tarcísio de Freitas. Fala um pouquinho para a gente sobre esse ingrediente a mais, né, de uma greve que não é apenas, acho que não é nem um pouco por salário, mas contra as privatizações do governo de São Paulo. Tardelli. Olha, a gente está vivendo essa onda neoliberal de privatizar tudo, né? Não é uma novidade. E nenhum serviço privatizado melhorou. Aqui em São Paulo, nós tivemos a experiência agora, recente, da privatização dos serviços funerais, que eram municipais. Eles foram privatizados, aumentou tão barbaramente o preço do velório que uma pessoa que as pessoas mais vulneráveis não têm onde velar seus mortos. Não pode velar em casa. E não tem onde velar. A privatização da água é uma dessas coisas, Conde, que se a gente tiver que explicar por que não pode privatizar água para alguém, eu me lembro do Brecht tinha uma frase gloriosa, né? Que tempos são esses? Você tem que explicar o óbvio. É óbvio que a água não pode ser privatizada, porque nós precisamos de um controle público sistemático, no mínimo, sobre a qualidade da água que nós estamos bebendo. No mínimo. A água fornecida pela Sabesp, ela é considerada uma das águas mais bem tratadas do mundo. Com orgulho, o paulistano pode beber sua água da torneira, não tem problema nenhum. Então, nós vamos privatizar um serviço de excelência, um serviço que está ao alcance do pagamento de todos os bolsos, inclusive dos menos afortunados, né? E passar isso para a iniciativa privada sem saber, sem ter a menor noção do que vai acontecer. As agências de regulação são verdadeiros mitos, elas não funcionam. As agências de viagem, os preços das passagens aéreas sobem todo dia, os serviços aéreos se deterioram a cada momento. Outro dia eu peguei um voo de uma das empresas aéreas. Rapaz, eu me lembrei do filme A Branca de Neve e os Sete Anões. Falei assim, não cabe os 7 aqui. Tem que colocar uns 3 e 4 vão de ônibus, porque eles foram apertando tanto, que você não consegue esticar a perna em lugar nenhum. Dentro do avião, claro. Dentro da aeronave. Existe uma agência reguladora que permite que essas coisas aconteçam. Né? Agora está na mão daquele deputado do republicano, se não me engano. Quem é? O Silvio Costa Filho, né? Silvio Costa Filho, que é aeroportos. A privatização da água é uma dessas ideias que chocam pelo não ser. Portugal privatizou a água, privatizou e reestatizou. Olha, e reestatizou depois. Inclusive também a França, na questão da energia também, a geração de energia, privatizou e reestatizou. Quer dizer, todas as experiências trágicas no mundo.
E nós não podemos achar que os franceses, que nós somos mais espertos e inteligentes, os franceses, os portugueses, a experiência em si é ruim. Porque o que vai se privatizar é algo que não se privatiza. Você não pode imaginar que alguém possa ter lucro na distribuição de água. Ter lucro na distribuição de água é algo que, primeiro, me parece absolutamente imoral. Há um filme do Akira Kurosawa, maravilhoso filme, chamado Ran. Você já assistiu esse filme? Sim, célebre filme do Akira Kurosawa. É a história de um matuto que vivia nas geleiras da Sibéria e que vai, aos poucos, tendo contato com a civilização. E, em determinado momento, ele cruza com alguém que está transportando uma carroça d'água. E ele fala assim, você está transportando água? Sim, eu vendo água. Como você vende água? Como que é água? Água é mercadoria? A água é da natureza, a água é da chuva, a água é nossa, a água é de todos. A venda da água é uma dessas coisas que me chocam do ponto de vista ético. Assim, né? Como é que alguém pode vender água? Sabe o que eu estou lembrando, o Tardelli? Aquela chuva que deu em São Sebastião e que arrasou ali o litoral de São Paulo, as pessoas vendendo água a R$80 uma garrafinha d'água. Você lembra disso? Sim, no furacão Katrina, lá nos Estados Unidos, uma das coisas que mais chocaram os americanos, além da tragédia do furacão, foi o preço da água. As pessoas venderam água, chegaram a vender água a $50. Ora, meu amigo, só para esclarecer a Jéssica Lucchesi, o filme se chama Ran e é dirigido pelo Sakamoto. Ah, não, desculpe, é Dessuza lá, bem corrigido. Olha, você tem um público fantástico. O pessoal pega. O público aqui é exigente, Tardelli. Espetacular, Jéssica, muito obrigado. O filme é Dessuza lá. O filme é Ran do Dersu-Uzala. O nome é Dersu-Uzala. Dersu-Uzala e é dirigido pelo Kurosawa. Minha querida. Jéssica Lucchesi. Jéssica Lucchesi, olha, eu vou te mandar. Se eu pudesse, eu te mandava um marzipan agora, um brigadeiro. A gente tinha que mandar um prêmio para Jéssica Lucchesi. Deixa que a gente vai pensar alguma coisa aqui até o fim do programa. O Tardelli, também me vem à mente... Quer dizer, primeiro deixa eu só atualizar aqui a situação da greve, né? Os trabalhadores rebateram Tarcísio, né? Agora há pouco, interesse ideológico é querer vender São Paulo para favorecer bilionários. Eu acho que essa sempre teve uma espécie de guerra ideológica entre privatistas e não privatistas, né? PSDB, PT, essa polarização, né, suave que a gente teve durante um tempo aqui no Brasil, era um pouco em cima disso. O PSDB desmilinguiu. E agora, esse pessoal privatista está muito agressivo. Eles estão querendo privatizar tudo, meu querido Tardelli. Eu tenho medo deles brigarem com a gente e privatizar nós, sabe? Eu entrei num debate com uma filiada do Novo e eu falei assim, escuta, se você ficar brava com isso, você não vai me privatizar, né? Certo? Porque é uma fúria privatista. E é engraçado que os trabalhadores, a comunidade, não pode ter um interesse ideológico em não privatizar. Esse interesse ideológico, ele é espúrio. Mas é correto o interesse da administração em privatizar. Aí vem o governador e diz o seguinte, olha, essa greve é política. Mas você está privatizando, isso é o quê? Não é política? A tua política é melhor do que a nossa? A sua intenção é melhor do que a nossa? Ora, a uma questão política, você contrapõe com uma outra questão política. Se o debate é político, então sejamos políticos.
Você está querendo privatizar a água, ele quer privatizar o metrô, ele quer privatizar o trem. O trem é a única, é a forma é o meio de transporte mais utilizado na periferia e na região metropolitana. É impossível privatizar o metrô. O metrô ele é grandioso demais. Não há. Uma vez eu vi uma entrevista gigante, longa, do então governador Mário Covas, de saudosa memória, perto de tudo isso que a gente está assistindo hoje. E ele disse assim, olha, ninguém vai construir uma estação de metrô, só o poder público, porque ela é cara e ela é deficitária. O metrô é deficitário. Porque ele custa muito dinheiro, perdão, e não permite, e não pode permitir, que a passagem compense o custo de funcionamento. Tem que ser barato, é um transporte público. É um transporte para toda a população. O metrô, se privatizar, vai para R$15 o bilhete. O metrô de São Paulo é considerado um dos melhores do mundo. Ele ainda não é, ele não está ainda capilarizado, certo? Deveria estar capilarizado, deveria ter sido iniciado há muito mais tempo, mas o que funciona nele funciona muito bem. Ouvir a intenção da privatização do metrô, privatização da Sabesp, privatização da CPTU, é um negócio tão chocante, né? Ele quer privatizar a Fundação Casa. Ele disse claramente que ele quer privatizar a Fundação Casa. Rapaz, o que é isso? Falando nisso, você me faz lembrar também que hoje são 31 anos do massacre no Carandiru. Né? Hoje, vi as imagens aqui, você vê aquele pavilhão, aquele corredor do Carandiru, todo vermelho, um rio de sangue. Na verdade, aquelas imagens são terríveis, né? Tardelli, deixa eu só orientar aqui o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo também na Rádio Brasil Atual, dar aqui uma parcial de como estão as coisas em São Paulo. Integrações abertas. As integrações da linha 7 Rubi da Estação Barra Funda com a linha 8 Diamante, da linha 11 Coral e 7 Rubi na Estação Luz com a linha 4 Amarela estão abertas. Linhas do metrô e CPTM em funcionamento. Desde as primeiras horas da manhã, as equipes diretivas das 3 empresas estão monitorando a adesão à greve ilegal. Bom, aqui é o governo do Estado de São Paulo. Falando, né? Eu estou no site aqui do governo do Estado de São Paulo. E adotando as medidas de contingência. No momento, a CPTM e o metrô operam na seguinte forma. Metrô, linha 1 azul fechada, linha 2 verde fechada, linha 3 vermelha fechada, linha 15 prata fechada, CPTM em operação parcial desde as 5 da manhã, linha 7 Rubi de Caieiras à Luz, linha 10 turquesa fechada, linha 11 Coral de Guaianazes à Luz, aberta, né? Linha 12 Safira fechada, linha 13 Jade fechada. Houve ali uma negociação entre os trabalhadores e o governo de São Paulo, que não sei se isso foi bem sucedido, eu vou checar aqui, mas nos horários de pico era para todas as linhas funcionarem. Nos horários que não são de pico, 80% da frota do metrô funcionando. Precisa ver. Aliás, eu quero pedir para as pessoas que estão nos assistindo, se vocês tiverem informações para nos dar aqui, atualizar, você que está circulando por aí, com o celular na mão, eventualmente nos assistindo, por favor, tragam informações aqui quentes para a gente. Ô Tardelli, também um fato que eu queria que você comentasse é o seguinte: Sabesp, CPTM e metrô, os 3 sindicatos unidos contra a privatização. Isso anuncia um novo tempo para o Brasil de politização das sindicais, assim, de maneira mais, digamos, conectada com o interesse da população, porque essa greve, a população às vezes pode pensar assim, puxa, para prejudicar o meu trabalho. Pelo contrário, é para garantir que o trabalho, a população, continue sendo feito, né? É para garantir o acesso das pessoas ao transporte público coletivo, né? Numa cidade do tamanho de São Paulo, né?
sem o transporte coletivo, a vida se torna impossível. Quando a gente vê a união dos sindicatos, não sei se esses sindicatos são todos filiados à mesma central sindical ou não, certo? Mas, de qualquer forma, a união dessas três categorias, que são três categorias imensas do serviço público, certo? Nos sugerem que o governador privatista assim, quase furioso, né, vai ter imensas dificuldades para fazer as privatizações que pretende fazer. Vamos começar por uma situação muito específica. Como é que você avalia o preço de uma estação de metrô? Quanto vale a estação Sé do metrô? Quanto vale a estação Corinthians Itaquera do metrô? Quanto vale a estação, para a gente falou do Corinthians, para não dizer que não falei das Flores, a estação Palmeiras Barra Funda do metrô? Quem vai avaliar isso? Que avaliação é possível de bens públicos que não têm valor, de tão valiosos que são? Como é que você avalia a linha? Como é que você faz isso? Quem é que avalia essa estação? O que vai acontecer é que quem for avaliar vai tomar o cuidado de não fazer uma subavaliação. Quem avalia, a menos que se terceirize a terceirização da terceirização da terceirização, e lá na ponta ache alguém irresponsavelmente jogando um valor aleatório, que não vai ser aceito. Essas são ideias que não vão se... Ele fala também, acredito eu, muito para os nichos de WhatsApp, de Instagram, de YouTube, de Telegram. Mas a concretização de uma privatização dessa me parece absolutamente impossível. A partir do momento em que você não tem como estabelecer, vai privatizar como? Vai privatizar por estação? Vai privatizar por linha? Não, Tardelli, como é que você vai fazer? Você está destacando uma questão aqui que eu acho importante, você é especialista nisso. Quer dizer, para privatizar, em primeiro lugar, você precisa ter um relatório também do campo jurídico. Quer dizer, você precisa ter. Tem várias questões que precisam ser atendidas, né? Não pode ser que nem a Eletrobras, privatizada assim na Bacia das Almas, roubando. Quer dizer, aqui a privatização da Eletrobras foi um assalto ao povo brasileiro. Você lembra disso, né? Claro. Mas a gente aprendeu a lição da privatização da Eletrobras. Não vai acontecer de novo. A privatização do metrô de São Paulo, ela tem tantas variáveis que essa equação não vai fechar nunca. Qual vai ser a contrapartida do arrematante, do licitante? Quem vai ser o licitante? O que vai ser? Porque uma coisa é você privatizar um aeroporto. Por maior que seja, é só aquele. Agora, você vai falar em privatização de um sistema de transporte que leva por dia 10 milhões de pessoas. Como é que você faz uma privatização dessa? Com quais variáveis você vai trabalhar? Você acha que alguém vai fazer uma privatização dessa em paz? É impossível. É tão rigorosamente impossível que ele vai jogando essas ideias, talvez para que ele possa privatizar o que ele quer privatizar desde antes da eleição, que é a Sabesp. Antes da eleição, Tarcísio se reuniu com vários investidores para privatizar a Sabesp. Outro dia, encontrei um trabalhador, as pessoas trabalhando na rua da Sabesp, trabalhador de rua da Sabesp. Rapaz, vamos colocar com todo respeito, só para a gente imaginar na hierarquia funcional. O peão da Sabesp está inconformado. Como que alguém pode privatizar a água? Esse cara enlouqueceu.
Um falou assim, doutor, é inacreditável que o Tardelli, que alguém fale em privatização da água, da distribuição da água, da produção de água potável para uma cidade, para uma região de 20 milhões de pessoas. Do tamanho de São Paulo. E se der um problema, eu já fico aqui visualizando, né? Se uma hora faltar água, eles vão correr para debaixo da asa do Estado, né? Como sempre. Claro. Olha, a Maroca Cores e Flores está aqui dizendo o seguinte: bom dia, Conde. A Globo está fazendo uma cobertura mostrando que a greve só traz problemas, não o porquê dela estar acontecendo. É sempre assim, né? As empresas privadas de comunicação, né? A imprensa tradicional, ela caracteriza a greve como uma espécie de ilegalidade, né? A greve é um dos principais instrumentos da democracia. As pessoas já esqueceram isso no nosso país. Luciana Barros está dizendo aqui: não estamos numa democracia, então devemos respeitar o voto do povo. O voto de São Paulo escolheu Tarcísio e seu martelo. É curioso, tá? Quer dizer, a gente tem que aceitar tudo. Não, tá bom. Vamos dizer uma coisa, Luciana, a gente aceita o Tarcísio, nós aceitamos a martelada. Entendeu? Claro, a martelada não. A martelada não. Fala nisso. Porque a martelada dele está quebrando a estrutura do Estado, está quebrando a nossa vida comum. O que as pessoas precisam entender... Pode falar. É que quando alguém fala em privatizar algo que afeta a vida de todo mundo, é afetar o teu cotidiano. Nós não estamos falando... Olha, quando você fala na privatização do aeroporto, o pessoal fala, tá, vai privatizar o aeroporto. Quem usa aeroporto é uma parcela restrita da população, embora sejam milhões de pessoas. Mas 90% da população não usa o aeroporto. Agora, quando você fala em privatizar o trem, 90% da população usa o trem. Então, o que você está fazendo, você está invadindo o cotidiano das pessoas que você deve proteger. A maioria das pessoas que usam o trem são pessoas vulneráveis economicamente. Você está tornando mais difícil a vida já muito hostil da maioria das pessoas da cidade. Tardelli, deixa eu voltar aqui no bate-papo, deixa eu dar sequência aqui, que o pessoal está comentando aqui com muita intensidade. O Edson Antunes: iniciativa privada não faz manutenção preventiva. Lucas da Silva Correia: Tarcísio perdeu na capital. É verdade, perdeu na capital. A principal afetada pela privatização, né, pela possível, né, privatização do metrô e da CPTM. Mário Magalhães: ontem no jornalismo da Band à noite, o jornalista disse que esses grevistas prejudicam a população. Tardelli, eu queria... comunista! Tudo que comunista! Tudo comunista! Tudo comunista! Ô, Tarcísio, eu preciso aproveitar a sua presença aqui ao máximo e queria que você comentasse. Ontem, a gente vai voltar a falar da greve durante toda a edição aqui do nosso Giro das 11, mas eu quero ouvir o Tardelli um pouquinho ontem sobre o julgamento dos terroristas golpistas do 8 de janeiro. Ontem, o ministro André Mendonça pediu destaque em 2 processos ali contra 2 réus. E aí ele vai... O que acontece? Esses processos voltam para o pleno do STF, o que vai demandar mais tempo, e isso abre um precedente para que todo julgamento do 8 de janeiro seja esticado, demorado, truncado. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Existe ali no STF 2 enclaves golpistas, né? Que é o André Mendonça e o Cássio Nunes, ou não? Olha, eu me surpreendi com a decisão, embora essa surpresa tenha sido aquela surpresa, vamos dizer, de 0 a 10 num valor 5. Porque eu esperava que algum contragolpe fosse feito. Qual é a diferença, para que nós possamos entender, entre o julgamento virtual e o julgamento pelo pleno? O julgamento virtual, ele se dá independentemente da pauta do Supremo. Se ele coloca isso para o pleno julgar, ele trava a pauta do Supremo. Ele joga nas mãos do presidente do Supremo, hoje, o Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso, uma batata gigantesca fervente.
Porque se tiver que pautar todos para o pleno, o Supremo Tribunal Federal não vai fazer outra coisa durante anos. Então, eu imagino que ele tenha provocado uma crise para ver como é que essa crise vai refletir no julgamento. Eu acho que isso é um balão de ensaio que ele soltou. E mostra a fidelidade dele ao grupo que o colocou lá. Uma coisa, os dois ministros são absolutamente coerentes. A gente sabe como eles vão votar. Não há nenhuma dúvida de como eles votarão. A gente pode não saber os argumentos que eles vão utilizar para defender tão ardorosamente as pautas do bolsonarismo que eles defendem. Já não são mais do Bolsonaro, são do bolsonarismo. O ministro chegou a dizer que o 8 de janeiro não representou nada. Foi um dia de farra. As pessoas se enfureceram, se tiveram um dia de farra, acabou. Olha, reformou tudo aqui, vamos embora, certo? Crimezinho à toa, bobagem, ninguém quis dar golpe de Estado porque ninguém vai dar golpe de Estado desarmado. Um argumento que, vamos combinar, é para uma criança de 8 anos de idade. O outro disse que o marco temporal não podia ser, que o marco temporal era necessário porque representava, aspas, direito de conquista. Como se o conquistador... Há um princípio geral de direito de que a posse obtida com violência não se convalesce nunca. Senão, velho, você tem que morar numa trincheira. O que eles dizem sempre surpreende, mas surpreende num sentido negativo. Essa iniciativa que ele toma, essa iniciativa que ele faz, é uma iniciativa que vem, me parece, um balão de ensaio. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver agora como o ministro Barroso vai se virar com isso. Porque o problema passou a ser dele. Passou a ser dele. Exatamente, é ele que vai pautar, né? Se não, né? Ele vai ser obrigado a pautar esses dois réus ali no pleno do STF. Tardelli, segurança pública. Eu queria te ouvir sobre o programa lançado pelo governo federal. O Flávio Dino anunciou ontem, teve uma coletiva, anunciou aí quase R$1 bilhão para a segurança pública no país inteiro, e ele disse que o principal, né, a meta principal é fazer com que as polícias troquem informações. O momento é crítico para a segurança pública brasileira, né? Comenta para a gente assim. Eu acho que a segurança, os equipamentos de segurança, e eu digo isso, Conde, há pelo menos, seguramente, 10 anos. Esses 10 anos que eu estou discutindo essa tecla. As comunidades de segurança têm vida própria. Elas passam ao largo dos governos centrais. A prova disso que veio agora é que a polícia do Tarcísio é igual à polícia da Bahia, que é do PT. As duas trabalham com os mesmos fundamentos, que é o fundamento da eliminação, do confronto físico. Claro que o confronto físico, que não é confronto, é um massacre. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas acham que a gente vai combater a criminalidade na ponta da bala. É a forma mais estúpida de você imaginar que vai combater a criminalidade. Porque isso parte de uma visão muito pueril da criminalidade. A criminalidade resulta da maldade das pessoas. Ela é, como tudo, como é a fome, como é o desemprego, como é a inflação. A violência também é uma questão política. A violência, sobretudo a violência urbana, é uma questão política, porque ela é o retrato de um país absolutamente injusto economicamente. Você
se conhecesse algumas regiões aqui de São Paulo da periferia, como aí Carvalho, por exemplo, eu falo especificamente dessa comunidade, você vai ver lá um adensamento demográfico que é inteiramente, parece, você só acredita que você está vendo aquilo que você está lá. O adensamento demográfico é tamanho que é impossível você ter ali um lugar pacato. Você não tem espaço para nada. Você vive em uma sociedade cuja polícia é treinada para matar, é treinada para reprimir a pessoa que está na periferia. As redes sociais trazem todos os dias cânticos de formação de soldados, de policiais militares aterrorizantes. Ora, essa prática do enfrentamento, eu tenho muito medo da utilização das forças nacionais. Você vai investir mais nesse enfrentamento. O que resulta o enfrentamento? Resulta na morte de civis. O Rio de Janeiro tem um quadro dantesco, pavoroso de assassinato de crianças. Não vou falar morte de crianças. Tenho que falar em assassinato de crianças. São crianças assassinadas dentro de suas escolas, dentro de suas casas. Crianças mortas por balas oficiais, por balas públicas. Como é que você vai trabalhar, como é que você vai legitimar forças da paz oficiais num lugar em que as crianças são mortas por balas oficiais? Quem é que acredita que quem é que nessas comunidades vai acreditar que a polícia está lá para combater o criminoso? A polícia matou meu filho. O criminoso, o traficante, o miliciano, por pior que ele seja, ele é muito ruim, não estou defendendo, não. Ele não matou meu filho. O padrão de comparação está muito baixo. O que a gente precisaria fazer, primeiro, você tem que combater as organizações criminosas, tentando tentando promover o esvaziamento delas. Olha, as milícias no Rio de Janeiro ergue prédio, tem imobiliária, constrói um bairro. Você vai dar tiro nesse pessoal? Você vai combater isso com um ponta de fuzil, com metralhadora? Como é que você vai fazer? Um caveirão? Eu ouvi de um colega jurista, nosso colega, inclusive, ontem, que esse programa de segurança do combate ao crime organizado do governo pode levar a mais mortes, mais assassinatos pela polícia, e aí o governo vai ficar com a brocha na mão. Quer dizer, também não só a questão de piorar a situação de letalidade, né? Porque existe um dilema que tanto Flávio Dino quanto Ricardo Capelli estão martelando nessa tecla, de dizer que as polícias são importantes, que a gente não pode botar a culpa na polícia e que é preciso ter força, sim, às vezes meio que justificando a força. Mas por que eles estão fazendo isso? Quer dizer, estão sendo pressionados também por essa visão, que é uma visão mais pragmática. Antes de passar para você, meu querido Tardelli, deixa eu só, primeiro, mostrar aqui uma charge do meu querido... aqui um grande Latuf. O martelo! Olha o Latuf aqui, deixa eu colocar. Olha aqui o Tarcísio, né? O martelo do Tarcísio. Antológica dele, sim, arrebentando o martelo numa privatização e ele arrebentando o martelo na Sabesp, na CPTM e no metrô. Gênio, Latuf, um abraço para você. Viva Latuf! Eu quero ler comentários aqui antes de passar para o Tardelli para comentar essa questão mais uma vez aqui. Marcelo Quintão está dizendo aqui: opa, o atraso favorece ao ex-presidente, o atraso no STF, né? O Tardelli vai comentar. Aqui o Luiz Carlos Ferreira, tá uma mensagem diretamente para mim aqui, né? Assisti a live de ontem às 23, um ouvinte fez um comentário sobre você expor seu filho.
você o chamou de animal. Muito forte, não acha? Não condiz com a sua postura. Merece uma retratação, né, Condão? Olha, a resposta para essa questão aqui vai ser na live das 23, né? São territórios diferentes, são modos diferentes de enunciar, e lá eu vou explicar para você, tá bom, meu querido? Fernando Bai, quando Miriam Leitão foi torturada, todos condenaram o torturador, ela sobreviveu. Quando Miriam Leitão e Josias torturaram e mataram Dona Marisa, nem um pio. Olha que forte isso aqui. Fernando Bai, obrigado. Vou pedir para você comentar isso, Tardelli. Você acompanhou essa história de o Josias de Souza e a Miriam Leitão foram citados num trecho da Operação Spoofing, das gravações ali da Operação Spoofing, que estão sendo divulgados agora porque muitos dos envolvidos, acusados pela Lava Jato, estão pedindo para ouvir, né? Estão pedindo ao STF, o STF está liberando de acordo com as questões ali. Ficou feio para a imprensa. A imprensa não vai pedir desculpa nunca, né, sobre essa questão. Então, né, Conde, a gente falava muito, nossa, logo no começo da Operação Lava Jato, logo nos primeiros desdobramentos da Operação Lava Jato, quando se começou a falar na questão do triplex, veio à tona uma informação que, se a grande mídia divulgasse com a atenção que deveria divulgar, ia simplesmente acabar ali a Operação Lava Jato. Aquele prédio, aquele apartamento, o prédio em si, inteiro, pertencia a uma empresa que estava em estado falimentar. O que isso representa, em outras palavras? Representa o seguinte: todos os bens dessa empresa estão bloqueados e formam uma coisa que se chama massa falida, passa a ser administrada por um juiz de direito, por um promotor e por um administrador. No caso de Salvador, aquele apartamento, a gente pode dizer que era um bem fora do mercado. É como você querer dar para alguém, por exemplo, o Museu do Ipiranga. Olha, o Tardelli recebeu uma parte do Jardim do Ipiranga para fazer lá uma... Não, sabe? Era tão fora de possibilidade, né, que aquele apartamento não tinha nenhuma expressão mercadológica. Ele não poderia, em hipótese alguma, ser passado para alguém. Não há possibilidade jurídica que isso ocorresse. Alguém falou isso? Não. Não foram investigar isso, não chamaram investigar, juristas para falar sobre isso? Tudo que a Lava Jato dizia soava como verdade oficial. Soar como verdade oficial tem desses problemas. Você não confere a verdade oficial. Ele é um dogma. O dogma você não vai conferir. Agora que todo mundo está com cara de otário, agora todo mundo sabe que comprou carro roubado, agora todo mundo está querendo trucidar, esquartejar o Moro. A Globo News chegou a ser chamada de terceira turma. O Supremo tem duas turmas. A primeira, a segunda turma e a terceira turma, a Globo News. Julgando, aspas, e condenando, aspas, tudo que se fazia. A terceira turma da Globo News revogava as decisões da segunda turma do Supremo. Agora, eles estão... Eu estava dizendo outro dia assim, que eu não vou me surpreender se a Globo News divulgar que o Moro serviu coxinha estragada no aniversário do filho para os convidados dele. Porque agora o Moro está sendo alvo de uma verdadeira caça. Todos os dias a Globo News divulga notícias avassaladoras de Moro. Agora, durante anos... Ele já reclamou. Ele já reclamou. Claro, durante anos ele foi o profeta. O Moro e o Dallagnol eram os genros que toda vovozinha queria. Os genros do Brasil. Os dois bonitinhos, branquinho, cabelinho feitinho, discursinho certinho. Bom, todo mundo queria esses caras. Ô Tardelli, deixa eu aproveitar aqui. Isso aqui foi uma arte que eu fiz para a minha live de ontem, né? Assim como a Luísa Sonsa e a Sandy Júnior terminaram seus relacionamentos, o Moro e a Globo também terminaram
o relacionamento. Terminou o namoro da Globo com o Moro. Sim, de forma litigiosa, não é de uma forma ligada. Escandalosa, certo? Ô, Tardelli, agora, deixa eu... Conclui aí para a gente, eu preciso liberar você, porque você vai lá para o tribunal. Não, só para terminar. O Moro, né, o Moro está provando, agora as coisas estão vindo, o que ele é, nós sabíamos. Você sabia, eu sabia, Conde. Desde o primeiro momento. É um patife. É a pior figura da República dos últimos 100 anos. Patife que vem de pato, né? Patife. Eu não sabia que vem de pato. É etimologia. Olha só. De marreco, portanto, né? O Dallagnol, certo? Que agora está indo para o Novo, tentando de toda forma um jeito de sobreviver, certo? Eles sabem que o destino deles será trágico. Eu vou assegurar para você uma coisa. Moro e Dallagnol vão ser presos. Eu não sei quando. Sim, vão ser presos. Vão ser presos. Eu tenho perguntado para muita gente também, assim como você, que são conhecedores da matéria, eles também me dizem isso. Tardelli! Tardelinho! Vamos jogar bola no futebol do Prerrogativas do final do ano? Lá no MST? Bora lá em Guararema, naquele lugar, naquela escola maravilhosa, naquele você lugar e eu lindo. vamos ser a dupla de ataque, tá bom? Não, eu vou jogar, eu sou bom de uma posição, cara. Eu sou um ótimo gandula. Como gandula, eu desequilibro o jogo. Eu subo com a bola se tiver que subir assim. Você desequilibra total. Tardelli, bom trabalho para você, meu querido. Sempre bom te ver, trazer você, a tua alegria e a tua consistência aqui nos comentários. Semana que vem estamos juntos de novo, hein? Sim, até a semana que vem. Beijos a todos, beijos a todas.